Olá, seja muito bem-vindo. Vamos continuar nosso curso de Excel e nessa aula nós vamos falar sobre um assunto muito importante que são as funções. Uma função no Excel nada mais é do que uma fórmula que já vem pré-definida para fazer determinado tipo de cálculo. As funções nós vamos alimentar elas com parâmetros corretos para que ela execute algum tipo de cálculo para a gente. Então na versão 2016 do Excel, nós temos uma guia de fórmulas onde nós podemos ter acesso aqui a todas as funções disponíveis. Bom, em primeiro lugar, então, quando nós vamos criar uma função, nós podemos fazer isso de várias formas, utilizando a guia fórmulas que eu mostrei anteriormente ou escrevendo ela manualmente como uma fórmula comum. Vamos entender primeiro como que nós podemos fazer essa função escrevendo ela como uma fórmula mesmo. Então, toda função vai seguir uma determinada sintaxe. Então, em primeiro lugar, quando você vai fazer uma função, sempre vai vir o sinal de igual indicando que é uma fórmula, né? Se essa função está iniciando a sua fórmula, você vai ter que colocar o sinal de igual. Se ela estiver entre a fórmula, ali no meio da fórmula, você não precisa, ok? Lembrando que o igual nós vamos colocar sempre que iniciar uma determinada fórmula. Então coloquei o igual, vou colocar o nome da função, que sempre vai ter a ver com aquilo que ela faz. Vou abrir o parênteses e dentro desse parênteses eu vou colocar os argumentos, os parâmetros daquelas funções. Tá? Esses parâmetros dentro do parênteses, geralmente eles são separados por dois pontos ou ponto e vírgula. Eu vou mostrar isso aqui agora na frente. Então, dependendo da função que você estiver usando, ela vai ter poucos ou muitos parâmetros aqui dentro. Tem função que vai ter um parâmetro, tem função que vai ter vários parâmetros. Vai variar de fórmula para fórmula. Depois que você colocou os parâmetros, você vai simplesmente fechar o parênteses e sua fórmula vai estar pronta. Beleza? Então, vamos ver aqui uma primeira função que a gente já vem usando desde o início do curso. Só que eu ainda não expliquei exatamente como ela funciona. Eu só mostrei que você clicava no botãozinho de somatório, arrastava e ela somava. Então vamos lá. A sintaxe da função é essa aqui. Função soma, como o próprio nome diz, ela serve para somar. Somar intervalo de dados. Então a função soma, ela vai calcular a soma de tudo que estiver dentro do parênteses. Então a sintaxe dela é a seguinte: igual, soma, abre parênteses, dentro do parênteses o intervalo de dados e a gente fecha o parênteses. Tá? Agora, importantíssimo, como que a gente coloca esse intervalo de dados? Aqui dentro a gente pode colocar tanto números como referências, tá? Mas, como a gente já vem falando sempre, é importante que sempre a gente use referências, a não ser que seja um valor que não vai mudar nunca. Então, para facilitar, nós vamos usar sempre referências dentro dos intervalos. Então, vamos lá. Como é que eu vou separar essas referências aqui dentro? Eu tenho duas fórmulas, usando o dois pontos ou o ponto e vírgula. Quando eu uso dois pontos, eu vou estar especificando intervalos de dados. Por exemplo, A1, dois pontos, A5. Eu estaria pegando todo o intervalo do A1 até o A5. O ponto e vírgula já é diferente. Se eu coloco A1, ponto e vírgula, A5, é como se eu estivesse pegando só o A1 e só o A5. Então eu vou somar só o A1 com o A5. Então, dois pontos eu somo intervalos e ponto e vírgula eu somo só aquelas células que estão ali entre os pontos e vírgula. Vamos ver um exemplo prático para a gente entender melhor. Então, olha só. Igual, soma, abro parênteses, A1, dois pontos, A20. O que eu estou fazendo? Eu estou somando tudo que tiver do A1 até o A20. Né? Então, dois pontos aqui eu posso ler como um até. Então, ele vai pegar todos aqueles valores que tem do A1 até o A20 e vai somar tudo. Nesse outro exemplo aqui, ó, soma A1, A20, ponto e vírgula, C23. O que ele está fazendo? Somando tudo que está entre o A1 e o A20 e o C23. Então esse ponto e vírgula aqui, ó, é como se fosse o sinalzinho de mais, né? Ele está pegando toda essa soma, somando mais o C23. Nesse outro, A1,
dois pontos, A20, ponto e vírgula, C23, ponto e vírgula, 235. O que ele está fazendo? Somando todo o intervalo, mais o C23, mais o valor 235. Nesse último exemplo, A1, dois pontos, A20, ponto e vírgula, C10, C50. O que ele está fazendo? Somando tudo do A1 até o A20, mais tudo do C10 até o C50. Então ele vai somar isso aqui, mais a soma disso aqui, e vai te dar o resultado. Bom, mais alguns exemplos. Pensa aí rapidamente. Eu quero somar do A1, dois pontos, A3. Quanto daria o resultado se eu usasse essa planilha? Dá uma pausa no vídeo e pensa nisso aí. Então, A1, A3, como é o dois pontos, eu estou somando tudo. Então, do A1 até o A3, se compreende esse espaço aqui, ó. Ou seja, eu estou somando o A1, o A2 e o A3. Então, daria 5 mais 3 mais 2. Esse resultado seria 10. E se eu colocasse o ponto e vírgula? Soma A1, ponto e vírgula, A3. Quanto daria? Basta eu pegar aqui o A1, o que ele somaria? O A1, como é o ponto e vírgula, como seria o mais o A3. Então é o 2 mais o 5. Nesse caso seria 7. A1, ponto e vírgula, B2. Né? O que ele está fazendo? Somando o A1 mais o B2. Ó. Então o A1 mais o B2. A1 mais B2 vai dar 3. A1, dois pontos, B2, né? O dois pontos já é um intervalo, então ele vai pegar do A1 até o B2. Então ele pega esses 4 itens. Para você ver qual que é o intervalo, você imagina que você está posicionando no A1 e arrastando até o B2. Então ele vai marcar essas 4 células. Então ele vai somar 5, 7, 10 e o resultado vai ser 11. Vai somar essas 4 células. Outro exemplo, soma do A1, dois pontos, A3, mais soma do B1, dois pontos, B3. Então o que ele está fazendo? Somando do A1 ao A3, né? 2, 5, 10, mais do B1 ao B3, 5, 6. Então ele vai pegar e somar tudo. 10 mais 6, 16 vai ser o resultado. Essa fórmula aqui poderia ser feita de uma outra forma, né? Poderia apenas ter colocado do A1, dois pontos, B3, que eu já teria somado tudo aqui mesmo. Isso aqui é só um exemplo para você entender. Então a função soma é bem simples de usar. Vamos prosseguir, depois eu vou mostrar tudo na prática no Excel como é que funciona. Bom, função média. A gente vem fazendo média até agora, utilizando, somando, né, todos os números e dividindo pela quantidade de número. Mas não tem necessidade de fazer isso. Nós podemos apenas usar a função média, que é muito mais rápido e prático. E ela funciona da mesma forma que a função soma. Então eu vou usar a sintaxe igual média e dentro do parênteses eu vou colocar todos os argumentos, ou seja, todas aquelas células que eu quero tirar a média. Então ficaria assim, igual média, abre parênteses, ou intervalo de números, se for dois pontos, ou aquelas células que eu quero, se for ponto e vírgula. Exemplo, igual média do A1 ao A3. O que ele vai fazer? Me retornar a média do A1 até o A3. Ó. Então ele vai pegar o 2, somar com o 3, 5, mais o 5, 10, e dividir por 3, né? Então daria 3,3333, uma dízima aí, essa média. Na função média é importante ressaltar que você não precisa dividir pela quantidade. Ela já faz isso. Quando você usa a função, ela já soma tudo que está aqui dentro e divide pelo número correto. Então basta usar essa sintaxe. Nesse caso aqui, daria 3,3. Nesse outro caso, média A1, ponto e vírgula 3, ele vai tirar a média do A1 e do A3. Então ele vai pegar o A1 e o A3, vai somar e dividir por 2, que vai dar 3,5. Média do A1, B2, mesma coisa. Pega o A1 e o B2, soma e divide por 2, vai dar 1,5.
Média do A1, B2, do A1 até o B2, ponto e vírgula 4. Aqui nós temos duas coisas, nós temos os dois pontos e o ponto e vírgula. Então, onde eu tenho dois pontos, ele vai somar tudo, do A1 até o B2, 5, 7, 10, 11. E aqui ele vai somar também 4, que está depois do ponto e vírgula. 11 mais 4, 15. E aí ele vai dividir por 5 números, né? Que são os 4 que a gente somou aqui, mais esse 4. Então, a média vai dar 3. Então, a média é praticamente a mesma coisa que a soma. Porém, em vez de retornar a soma, ela vai retornar a média. Vamos ver na prática já também como é que funciona. Uma outra função que a gente tem, função máximo. É uma função que retorna o maior número de uma lista de argumentos. Então imagina que você tem lá uma lista de salários de 100 funcionários. E vocês querem saber qual o maior salário daqueles funcionários todos. Então com a função máximo a gente consegue retornar o maior valor de uma lista. A sintaxe dela também idêntica à soma e à média. Nós vamos usar igual ao máximo, entre parênteses nós vamos colocar os intervalos de célula que a gente quer achar esse maior número. Então, por exemplo, igual ao máximo do A1, 2 pontos A3. Como é 2 pontos, ele está pegando tudo do A1 até o A3. Então ele vai pegar todos esses números e vai me retornar como resultado o maior deles. Nesse caso aqui seria o 5. Como ele aparece duas vezes, ele vai aparecer aqui como 5 o resultado. Ou seja, de todos esses números aqui, o maior deles é o 5. Máximo A2, ponto e vírgula, B2. Nesse caso, como é ponto e vírgula, ele está comparando o A2 apenas com o B2. Então, esse comparado com esse, o maior número é o 3. Então, ele me retorna o resultado 3. Máximo A2, ponto e vírgula, B3. O A2 é 3 e o B3 é 0. Então ele vai me retornar o maior, que é o 3. Então é bem simples, é idêntico também à função soma. Mas aí você pode pensar comigo, mas e se eu quiser o segundo maior número, ou o terceiro maior número? Eu não quero o maior, eu quero o segundo, o terceiro, o 10º maior. Então eu posso fazer isso usando uma outra função, que é a função maior. Ela é um pouquinho diferente da máximo, porque o máximo ela só vai te dar um resultado que é a maior de todas. A maior vai te dar um resultado que é o valor késimo de um conjunto de dados. Então a sintaxe dela, você vai usar igual maior, abre parênteses. Aqui dentro do parênteses, além das referências onde você vai querer analisar, você vai ter vírgula k, onde esse k vai ser o número que você quer. Então se você quer o segundo maior, esse k vai ser o número 2. Se você quer o 10º maior, esse k vai ser o 10. Então ele vai analisar a lista e vai pegar o número que tiver aqui e te retornar. O terceiro, quarto, quinto, primeiro, você vai definir, ok? Então é bem simples também, porém vai ter esse vírgula aqui, desculpa, eu acho que não é vírgula, é ponto e vírgula aqui, k. No exemplo prático aqui a gente vai ver direitinho. Então olha o exemplo. Igual maior A1 a 10, ponto e vírgula 1. O que eu estou falando para o Excel fazer? Analisar do A1 ao A10 e me retornar o primeiro maior número, né? Então essa fórmula aqui faria o mesmo efeito aí da função máximo. Se eu usar essa outra, maior A1 a 10, ponto e vírgula 2, me retornaria o segundo maior número. E nesse caso aqui, maior A1 a 10, ponto e vírgula 3, me retornaria o terceiro maior número. Tem um errinho aqui, tá 2, mas aqui seria 3, né? Então o número que eu tiver depois do ponto e vírgula aqui vai ser o maior número que eu quero saber. Na prática vamos ver também direitinho. E ao contrário do máximo, eu tenho o mínimo, né? Se o máximo me retorna o maior valor, o mínimo me retorna o menor valor. Então dentro de uma lista, se eu usar a função mínimo A1 a 3, ele vai analisar todas e vai me retornar o menor valor. Então nesse caso seria o 2. Então ele é praticamente idêntico ao máximo, só que em vez do maior, ele vai me retornar o menor valor de uma determinada lista. Mínimo A2, ponto e vírgula, B2, A2, B2, vai me retornar o menor, que é o 1.
mínimo A2, B3, vai analisar o 3 com o 0, vai me retornar o menor, que é o 0. Igual eu tenho a função maior, eu tenho a função menor, né? Então, igual menor, as referências, ponto e vírgula, K, onde K é o menor número que eu quero achar. Então, por exemplo, o menor do A1 ao A10, ele vai analisar todo esse intervalo e vai me mostrar o primeiro menor número. Se eu usar depois do ponto e vírgula 2, vai me achar o segundo menor número. Se aqui for 10, vai achar o 10º menor número e assim sucessivamente. Então, essa aí é a função menor. Bom, vamos ver na prática agora então como que todas essas funções funcionam. Bom, pessoal, então vamos agora ver como que essas funções funcionam na prática aqui direto da tela do meu computador. Então eu tenho uma planilhinha aqui, onde eu tenho um ranking, tenho algumas cidades, o estado dela e a população. Então nós vamos usar as funções que nós acabamos de ver para achar, extrair algumas informações dessa planilha. Primeiro delas, vamos supor que eu queira saber o total populacional, ou seja, qual que é a quantidade que tem na população de todas essas 20 cidades juntas. Então eu posso usar a função soma para fazer isso. Então eu tenho várias formas de inserir a função. Nós vimos já que uma delas é clicando simplesmente aqui na autossoma e arrastando tudo que eu quero somar, né? Isso é uma forma, mas vamos fazer ela primeiro manualmente agora para a gente entender melhor o funcionamento da função. Então, como nós vimos no slide, se eu escrever aqui o sinal de igual e soma, quando eu começo a digitar o nome da função, ele já me dá aqui uma sugestão de vários nomes de função existentes. Eu vou colocar que eu quero, soma, abro parênteses e dentro do parênteses eu vou colocar, no caso, as referências que eu quero somar. Aqui ele já me mostra, dentro do parênteses eu quero colocar os números que eu quero somar. Então aqui dentro eu quero somar um intervalo que vai ser para pegar todas as cidades. Então, como que eu colocaria? Eu vou pegar a primeira, que é o D4, vou colocar o 2 pontos e vou pegar a última, que é o D23. Então aqui ele já está marcando e me mostrando que eu vou somar todo esse intervalo. Fecho parênteses. Então, igual nós vimos lá, ó, soma, eu estou somando tudo que está entre o D4 e o D23. Então, quando eu dou Enter, ele vai me dar esse resultado. Outra forma que eu poderia fazer isso era usando aqui a guia Fórmulas. E eu tenho aqui as funções, ó. Eu tenho a autossoma também. Eu tenho aqui funções financeiras, lógicas, vou mostrar isso daqui a pouquinho. Mas você escolhendo aqui a que você quer, basta arrastar também, que ele vai marcar automaticamente o intervalo para você e vai somar. Bom, então mas vamos continuar fazendo aqui manualmente. Então, vamos supor que eu queira o total de população de São Paulo e Santos. Então eu vou fazer a mesma coisa, igual, soma, abro parênteses. Então eu quero São Paulo, o que eu vou fazer? Vou ver onde que está São Paulo, que é a célula D4, e vou colocar aqui, D4. Qual que é a outra? Santos, vou ver qual que é a Santos. Vou localizar aqui na minha planilha Santos, que está aqui embaixo, é a D23, então eu escrevo aqui D23. Opa, desculpa. D4, aqui eu coloco ponto e vírgula, né, já que são dados que estão longe um do outro. D23. Então quando eu coloco o ponto e vírgula, o que ele faz? Pega o primeiro e pega o último, né? E me dá o resultado. O que eu poderia fazer também? Igual, soma, abro parênteses. Se eu quero São Paulo, eu posso clicar nele e posso segurar o Ctrl e clicar no Santos, que ele automaticamente vai colocar o ponto e vírgula para mim. Então quando eu arrasto, ele coloca 2 pontos, e se eu seguro o Ctrl e clico, ele coloca o ponto e vírgula. E tá aí o meu resultado, então, somando só São Paulo e Santos. Vamos supor então que agora eu quero a média de toda essa população. Mesma coisa, igual média, abre parênteses, e aí eu vou colocar dentro do parênteses tudo que eu quero tirar a média. No caso aqui, eu quero isso tudo, né? Então eu posso ou escrever
D4, dois pontos, D20, ou simplesmente vir aqui e arrastar tudo isso e fechar o parêntese. Você vai ver que dentro aqui do meu parênteses está ficando um nome, né, tabela, população, é porque essa minha célula aqui, essa tabela, no caso, eu estou trabalhando ela como tabela. Então ele pega aqui o nome já da tabela. Já vou mostrar daqui a pouco também como que você gerencia nomes. Mas aqui é a mesma coisa, você vai ver aqui que ele está pegando essa coluna, que o D4, dois pontos, o D23 no caso. Dou Enter, beleza? Então aqui eu já tenho o total. Já tenho o total de São Paulo e Santos, tenho a média da minha população. Agora eu quero a média de São Paulo e Campinas apenas. Então vou escrever igual média, abre parênteses, vou pegar São Paulo, ponto e vírgula, vou pegar Campinas. Então estou tirando a média só desses dois, né? Tá aqui o valor. Se você quiser conferir se está certinho, o que eu poderia fazer? Vou pegar igual o São Paulo, né? Eu abro parênteses, vou pegar o São Paulo mais o Campinas e vou dividir por 2, ó, dividido por 2. Pode olhar que o valor vai ser o mesmo, né? Provavelmente quando você fizer, o seu valor vai ficar assim, não vai ficar com pontinho. Por quê? Porque no meu aqui eu formatei ele, no formatar a célula, aqui como número, né? Tirei isso aqui e usei o separador de milhar. Deixei o casa decimal 0 e usei o casa decimal. Então acontece isso, ele fica aí com o separador de milhar. Então tá certinho, beleza? Maior população da lista. Então eu vou usar a função máximo. Então eu escrevo igual máximo, abro parênteses e marco tudo que eu quero para tirar o máximo. Então vai me dar o resultado aqui do primeiro, né, que na verdade já dá para eu ver de cara aqui no ranking, né? Mas aproveita e já dá para conferir que está certinho. Vou botar ele também com o separador de milhar aqui. Então esse aqui é a maior população da minha lista. Deixa eu tirar essa casa decimal que não tem a ver. Pronto. Então essa é a maior população da minha lista, né? 12.038.175 pessoas. E a menor? Vou fazer a mesma coisa. Igual, mínimo, abre parênteses, marco tudo, fecho, pronto. Tá lá o mínimo. Ou seja, a menor população, 432.147. Tá aqui, igualzinho, mostrando que tá certinho. Quinta cidade mais populosa. Então eu quero saber qual que é a quinta maior. Então eu vou usar igual, maior, abre parênteses, vou pegar um intervalo, que é todo, ponto e vírgula, como é a quinta que eu quero, aqui vai ficar o 5. Fecho parênteses, tá lá o valor. Se eu olhar aqui na quinta, ó, eu vou ver que está certinho, 1.018.081. Então, beleza, certinho aí o meu resultado. Mesma coisa aqui, terceira cidade menos populosa. Em vez de maior, eu vou usar igual, menor. Abro parênteses, marco a população, ponto e vírgula, como eu quero a terceira, que vai ser o número 3. Fecho. Dou Enter, tá aqui a terceira menor. Se eu olhar aqui de trás para frente, ó, vai ser exatamente essa, 446.478, também já vai estar certinho. Então é bem simples usar essas funções, soma, média, máximo, mínimo, maior, menor, e com certeza vai te ajudar muito aí quando você estiver trabalhando com planilhas, ok? Depois nós vamos ver outras funções e vão ver que tem funções bem mais complexas. Essas são as mais simples, mas bastante usadas também. A gente tem que entender como que elas funcionam, ok? Então vamos continuar agora vendo aqui os menus das fórmulas. Então essa é uma forma de você usar as funções, que é digitando a função direto aqui no Excel, né, dentro da sua célula onde você quer o resultado. Mas eu tenho também aqui a guia fórmulas, que vai auxiliar
você a montar a sua função. Dentro da guia fórmulas aqui, eu tenho um botãozinho inserir função, que eu posso clicar nele e ele vai abrir aqui essa janelinha, onde eu tenho todas as funções disponíveis no Excel para você usar. Aqui ele vai te mostrar primeiro as mais recentes, né, as que você usou por último, que são as mais usadas frequentemente. E se você abrir aqui, você tem acesso a todas, ou separado por categoria. Então a gente tem aí funções financeiras, de data e hora, de trigonometria e matemática, de estatística, de pesquisa, de banco de dados, de texto, lógica, informações, engenharia. São milhares de funções e seria impossível nós vermos todas. Então eu separei algumas que são mais importantes, que são o que a gente vai ver aqui no curso. Mas se você entender como uma função funciona, futuramente quando você precisar de determinados cálculos, você pode vir aqui e procurar se tem uma função que vai te ajudar com isso. Então eu posso inserir função aqui pela guia fórmulas, no botão inserir função. Aqui também eu tenho a biblioteca de funções, onde já está separado por categoria. Aqui eu tenho as usadas recentemente e tenho separado por cada uma das categorias disponíveis, né? Se eu quiser fazer uma fórmula por aqui, ó, eu posso, por exemplo, aqui, clicar nas usadas recentemente e clicar em soma. Desculpa, cliquei na média. Então vamos tirar a média. Aqui, diferente de quando você escreve, ele tem essa janelinha aqui para te ajudar, um assistente. Então aqui você simplesmente vai preencher as janelinhas. Então qual que é o primeiro número que você quer tirar a média? Você pode clicar aqui e mostrar para ele: eu quero tirar a média disso tudo aqui. Ok. Se você tivesse um outro número, você podia clicar embaixo aqui, ó. E aí você pode mostrar para ele: eu quero tirar junto esse aqui. Dá Enter. Então quando você vai preenchendo essas janelinhas, ele vai montar a fórmula para você quando você der OK, ó. Então ele montou a fórmula aqui. Quando aparece esses caracteres, lembrando, é porque não está cabendo na célula, basta a gente aumentar ela um pouquinho. Então ele montou para mim, ó, a média está aqui, ó. O que ele tirou? A média disso tudo aqui mais dessa célula. Então é uma outra forma de você inserir as funções. Qualquer uma delas você vai poder usar também esse assistente. Bom, eu tenho uma opção bem legal aqui também, que é definir nome. Por exemplo, vamos pegar essa nossa tabela aqui. Vamos supor que eu faço muitos cálculos com o total da população. Então eu vou marcar toda a minha coluna de população e eu posso definir aqui um nome para ela. Através da guia fórmulas definir nome, eu posso dar um nome para essa seleção que eu fiz. Então vou chamar ela de Pop, por exemplo, tá? Então Pop vai ser a minha população. Quando eu dou OK, essa seleção toda aqui passa a ter o nome de Pop. E aí é legal que quando eu quero fazer uma fórmula, por exemplo, a soma, em vez de ir lá e marcar isso tudo aqui, eu posso simplesmente aqui dentro do parênteses escrever Pop. Então quando eu faço isso, ele já me mostra aqui que eu estou selecionando toda essa área. Ou seja, aquela área que eu chamei de Pop, agora eu posso usar essa palavra apenas na hora de selecionar. Então se eu quero tirar a soma, basta eu escrever soma Pop. Se eu quiser a média, a mesma coisa, igual média Pop, vai tirar a média da população, que é aquela seleção que eu defini o nome. Então é bem legal aí, quando você usa uma informação em muitas fórmulas, você pode definir nomes para ela. A gente tem aqui essa caixinha de gerenciar nomes, e quando você tem aí nomes já gravados, você pode trabalhar com eles, tanto editar, né, para mudar esse determinado intervalo, como você pode excluir também, se você não quiser mais usar aquele nome. Lembrando que se você exclui uma informação que já tem um resultado baseado nela, seu resultado vai começar a aparecer errado. Então esse é apenas o início aí para a gente trabalhar com função. Nós vamos ver várias outras funções bem interessantes que vão facilitar muito o nosso trabalho, mas basicamente é isso. Essas são as mais simples. É importante a gente saber usá-las, porque essas aqui com certeza você vai precisar o tempo todo, ok? Na próxima aula então nós vemos mais outras funções. Grande abraço e até lá!